O livro do Divino, capítulo 7. A história inicia-se há muito tempos atrás. Eu ainda era muito jovem. A minha mãe falou assim: Maria, eu estou indo cortar umas madeiras para me fazer uma casinha para colocar os filhotinhos que acabou de nascer das galinhas. E ela ia cortar as varas. E eu falei para ela: tá bom, mãezinha, a senhora vai com Deus. De repente, quando a mamãe estava um pouco distante, o céu brandou e falou: Maria, você acompanha a sua mãe. Eu sabia que quem estava falando era Deus. Eu corri e acompanhei. Acontece que nossa casa era em frente a uma mata. E essa mata era, por baixo das raízes, era água. Era muita água que caía naquele lugar e transformava uma mata lagoa. Então, a minha mãe cortou aquela árvore que ela queria levar as madeiras finas e a mais grossa daquela árvore. Quando ela cortou, aquilo desceu de uma vez e a água veio com muita velocidade e puxou ela. E ela segurou no lugar da foice, a foice cortando a mão dela, a palma da mão dela, eu vendo sangue. E a água estava descendo de novo com a árvore e tudo e puxando ela para dentro da água. E Deus falou comigo assim: Maria, se joga na água e puxa sua mãe. Se joga no chão e puxa sua mãe pelos cabelos. Eu corri e me joguei no chão deitada e puxei a minha mãe pelos cabelos. Quando eu consegui tirar ela de lá, eu puxava ela pelos cabelos, parecia que a água puxava ela para o fundo. Aquela velocidade forte, parecia um funil, trem terrível. Quando eu puxei ela, eu falei: mãe, vamos embora daqui, nem vão falar nada, vão sair daqui. E eu falava: obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor não tivesse mandado, eu acompanhar a minha mãe. Eu nunca sabia onde que minha mãe ia estar. Nós não ia saber o porquê que aconteceu. E o Senhor salvou a minha mãe. Nós éramos muitas crianças pequenas. E Deus salvou a nossa mãe para criar nós. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei com aquilo na minha mente, pensativa. Às vezes a minha mãe ia sair, eu tinha medo de deixar ela sair sozinha. Eu tinha medo que poderia acontecer alguma coisa com ela, sabe? E eu vi que nós devemos viver constantemente em oração, para nós estar comunicando com Deus, para Deus dar nós sempre o livramento, nós e a nossa família. Até hoje, quando eu me lembro dessa história, me dá uma friagem na barriga, me dá uma tristeza, porque se a minha mãe tivesse morrido, nós não ia saber o que aconteceu com ela. Então, naquele dia, Deus me usou para me acompanhar a minha mãe e para salvar minha mãe ali. Glória a Deus, aleluia, não é mesmo, gente? Ou história que não dá para esquecer aquele dia. Aí depois, quando foi à noite, eu saí para rezar. Que nós morávamos na estrada, e eu saía na estrada, volta de 6 horas da noite, rezando. Estava rezando o Pai Nosso. Como sempre, a vovó falava que a gente tinha que rezar o Pai Nosso todos os dias, porque era o jeito que nós ia falar com o Papai Celestial. Quando você começar a falar o Pai Nosso, você está falando: Papai, eu estou aqui. Então a gente rezava sempre assim. Aí quando voltou a volta de 6 e pouco da noite, eu estava rezando. Quando eu voltava para casa, eu estava rezando, olhando para o céu e não estava olhando para baixo. De repente o céu brandou e falou: Maria, olha para frente. Quando eu olhei, tinha uma cobra sicuri, um trem tão gigante que eu não vi nem a cabeça e nem o rabo, porque ela tomou conta de toda a estrada.
E ela tava paradinha. E eu voltei correndo, desesperada, assustada, porque, vou ser sincera, é um bicho tão grande que não tem como explicar. Eu fiquei de longe olhando, assustada, querendo voltar para casa. E eu falei, e esse lugar ficava descendo no chiqueiro dos porcos que a minha mãe tinha, que ela tinha uma grande criação de porco. E de vez em quando os porcos sumiam. Nem urubu aparecia ali na redondeza. Então, creio que é essa cobra que comia ele, deve que engolia eles. Graças a Deus que não pegou a gente, que é um monstro de um trem muito grande. Aí eu estava ali rezando, agradecendo a Deus, mas eu não tive coragem de contar à minha mãe. Eu achei que eles iam ficar com muito medo. Eu comecei a ter medo de contar que a gente ia pra lagoa. Eu falei, nós, como é que não vamos... Nós vamos ter que morar aqui, nós gostamos daqui. Imagina a gente mudar daqui por causa dessa cobra. E eu pensava tantas coisas, sabe? Tantas coisas passavam na minha cabeça por causa dessa serpente. E eu rezava mais ainda. Então aquilo ali fazia eu ter um relacionamento com Deus, uma amizade cada vez mais. Falar com ele, pai, existe muita coisa assustadora nesse mundo. Existe cada cobras tão grande que não tem como escrever nem explicar sobre elas. O Senhor protege nós dessas coisas assustadoras, Deus. Então eu me tornei essa pessoa. Sempre rezando. Sempre pedindo Deus proteção. Sempre pedindo Deus que me guardasse a minha família. E assim eu passei a ter aquele sabor de viver em oração diariamente. Glória a Deus por isso, né? Então, depois disso, eu vi várias serpentes por lá. Teve um dia que eu estava em frente a um rio e comendo os ingás. Um ingá que dava lá, docinho, umas frutas doces, natural, da terra mesmo. Eu ia lá comer. Quando eu estava comendo, eu vi que estava descendo uma vara muito grande, um pau muito comprido no rio. Eu falei, nossa, mas alguém perdeu uma grande peroba aí, viu? Que lá tinha perobas. Aí, quando eu vi aquele trem, deu um pulo pra cima, em um bote. Eu falei, meu Deus do céu, aquele é um monstro muito grande, é uma cobra que não tem como explicar que bicho é aquilo. Eu só sei que eu corri tanto, mas eu corri tanto, que eu falei, eu tomei trauma, sabe? Eu sou uma pessoa que eu nasci no meio da floresta. Eu nunca tive medo da natureza. Eu não tinha medo de ficar num lago, eu não tinha medo de cachoeira, não tinha medo de nada. Mas depois dessa cobra, eu comecei a ter medo. Ficar dentro da água, mergulhar na água. Eu tomei medo, eu tomei trauma. Por quê? Quando acontece com a gente, você acha que vai ter um bicho dentro da água e ele vai sair ali do nada e vai te devorar. A minha mente ficou assim. E eu não comentava com ninguém. Mas a minha mente mudou. A minha cabeça já não era a cabeça mais daquele jeito. Eu comecei a ter trauma, comecei a ter medo. Eu achava medo. Eu gosto tanto da água, mas eu posso estar ali. Ele pode ser um monstro daquele jeito e me engolir. Porque é um trem tão grande que eu acho que nem 2 boi encheu. Deus me perdoe. O bicho era tão grande que eu não tenho como explicar o tamanho do bicho. Porque eu nunca vi nem o rabo e nem a cabeça. Tão grande que era. Então, isso faz a gente preocupar um pouco mais com a nossa vida, com o nosso dia a dia que a gente vive para a gente se proteger, não é mesmo? Mas não é só isso que tem na nossa vida. Às vezes a gente estava ali, não tinha um ser humano perto, mas tinha esses bichos, né? Mas não posso negar que às vezes a gente tá no meio da natureza, às vezes acontece menos coisa com a gente que na capital. Porque às vezes na capital, às vezes lidar assim com o ser humano, Deus me perdoe, é mais difícil que com os animais, com os bichos. Deus me perdoe, é verdade. Porque os bichos estão ali na natureza. Mas às vezes nem sempre atacam a gente. Mas ser humano não, do nada implica com a gente. Do nada ele transforma, fica diferente. Às vezes agride a gente até com palavras. Felizmente. Mas isso aí também tá a questão do mundo espiritual, que é o que eu vou passar agora nisso aí. Nós vai ter que aprender a viver mais em oração e pedir Deus para dar nós um coração puro, para nós perdoar nós mesmos e perdoar todas as pessoas. Porque por trás disso, eu vi uma coisa no mundo espiritual. Satanás, ele falou, o veneno, joga o veneno. Quando ele falava assim, as pessoas transformavam-se com um rosto de ódio nas visões, raiva de um ao outro. Aí demonstrava que quando a pessoa tá com raiva assim, ali tá um veneno de Satanás que entra na pessoa
para tirar a paz da pessoa. Por quê? Deus não quer ver a pessoa desse jeito. Deus quer ver a pessoa feliz, satisfeito. Então, toda aquela pessoa que estiver vivendo assim, passa a viver um pouquinho mais em comunhão com Deus, em oração, lendo a Bíblia, o Salmo mesmo, ouvindo a Bíblia, ler. Quem não sabe ler, só escuta. Hoje tem muita facilidade para ouvir a palavra de Deus, né? Através das gravações, dos aparelhos muito bons que tá tendo aí celular também. Então pode usar os seus aparelhos celulares para um meio de comunicação com o mundo espiritual, que é com Deus. Um aparelho pode servir para muita coisa para vocês aprender as coisas divinas. Então não devemos ficar ocupado nosso tempo com coisas supérfluas, coisas que não te levam a nada, usando os aparelhos só para isso. Tenta usar ele para o mundo espiritual, para você ter uma proteção divina, um cuidado divino. Porque o mal tá aí, ó. 24 horas, Satanás tenta cegar a pessoa para não enxergar as coisas de Deus e nem ouvir as coisas de Deus. Às vezes até debocha da pessoa, xinga a pessoa de quadrado. Tem gente que, infelizmente, eles não gostam das coisas de Deus. Então, mais um motivo para a gente viver em oração diariamente e pedir a Deus que compadeça de nós, aumenta a nossa fé, ilumina nossa vida, nossos olhos para nós ver as virtudes divinas, para nós lutar cada dia para vencer e viver para o bem, que é para Deus. Cada vez que nós fazemos uma oração, você pode saber a verdade. Sobe como incenso para Deus. E Deus fica feliz com nossas orações. Porque assim nós estamos lembrando que nós temos um Pai Celestial. Nós não devemos ficar esquecendo dele. Nós devemos lembrar dele e fazer oração. Falar assim, Senhor, eu estou aqui, me ajuda. Teve um dia que eu tive uma visão. Na visão apareceram inimigos. E de repente o céu brandou. E apareceu uma voz: entre mim e meu inimigo, do céu desce uma descarga elétrica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa voz vinha direto do céu. Aí eu falei: a descarga elétrica? Aí ele respondeu: sim, significa que quando você falar a descarga elétrica entre mim e meu inimigo, os anjos celestiais entrarão em ação. Aí eu falei: eu vou gravar isso aí. Isso pode servir de livramento para quem ouvir esses vídeos e pode fazer essa oração. Entre mim e o inimigo, do céu descerá uma descarga elétrica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma oração contra os inimigos, para te proteger, te defender das coisas ruins desse mundo. Amém? Que o Senhor te proteja e te guarde. Quem ouvir essa gravação, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Graças te dou, papai, por tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido, e não deixe-nos cair em tentação, e nos livre de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora e de nossa morte. Amém. E graças a Deus, que o Espírito Santo nos guarde, nos proteja e nos defenda de todo mal, hoje e sempre. E graças a Deus, aleluia. Graças, papai, por tudo. Eu te amo, Senhor Jesus, amor da minha vida. O Senhor é minha única esperança. Glória a ti, ó Deus. Aleluia.